Bullying. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, mas você sabe como lidar com ele? Meu nome é Loriane Eide, sou psicóloga, professora palestrante e hoje nós vamos conversar sobre bullying. O bullying, conceituando ele é uma sucessão prolongada de intimidações que existem de uma pessoa para com a outra. A gente está falando aí então de uma vítima e um agressor. O agressor é a pessoa que pratica o bullying e a vítima é aquela pessoa que sofre a intimidação. Em geral, eles acontecem muito mais entre crianças e adolescentes e existe uma diferença de poder entre a vítima e o agressor. Quando eu falo dessa diferença de poder, significa que a vítima, em geral, ela é uma pessoa que tem alguma diferença com relação ao grupo. Pode ser uma diferença de estado emocional, ela é um pouquinho mais tímida, por exemplo, ou então ela tem uma diferença de tamanho, é a mais alta ou a mais baixa da turma ou do grupo, tem alguma diferença de estrutura corporal. E com isso, o agressor, ele acaba encontrando motivos para zoar, para caçoar, para fazer intimidações, às vezes morais ou físicas, dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa que é diferente. O bullying, ele também tem 4 agentes e às vezes a gente esquece disso. Nós temos a vítima, nós temos o agressor, nós temos também a plateia, que é aquela pessoa que fica vendo o bullying acontecendo e fica ou batendo palma ou incentivando. E também nós temos aqueles agentes passivos, que são aqueles que veem o que está acontecendo, não incentivam, mas também não falam nada, porque têm medo de serem os próximos. Vamos imaginar uma situação, que lá na escola então tem aquela criança que ela é mais tímida. E tem então aquela outra criança que acaba caçoando dele e passa na carteira dele e derruba o penal, por exemplo, e fica fazendo brincadeirinhas, fica colocando apelidos naquela criança. E alguns lá na sala ficam incentivando, isso aí, ficam rindo quando faz as brincadeiras, ficam incentivando. E tem aquele que tá lá vendo o que tá acontecendo, mas tá ficando quietinho. Situações como essa, você já deve ter ou passado ou visto acontecer, recente ou a longo prazo. Nós precisamos cuidar disso, gente, porque até a adolescência é o momento em que a criança, a pessoa, forma a sua personalidade. E existem estudos que mostram o quanto o bullying é perigoso, porque acaba fazendo com que essa vítima se sinta diminuída e acabe carregando isso, que vai se manifestar lá na vida adulta como uma ansiedade, como uma insegurança e várias outras questões psicológicas. Então nós precisamos sim lidar com esse bullying. E como que nós vamos fazer isso? Ensinando, tanto nas escolas quanto dentro da nossa casa, por exemplo, a empatia. O que é empatia? Empatia é essa capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. É conseguir imaginar o que a outra pessoa pode estar sentindo. Estimular seu filho, estimular seu aluno, como que ele se sente quando você faz isso? Como ele se sente quando acontece isso? Como você ia se sentir se isso acontecesse com você? E também conversar abertamente com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as pessoas ao nosso redor. Falar, gente, que a gente precisa também ajudar. Se a gente vê uma situação de bullying acontecendo ao nosso redor, o indicado é que a gente tente ajudar essa vítima a se defender. Como assim? Às vezes pedindo para o agressor parar de fazer isso. Simplesmente porque a vítima, ela está numa linha de poder tão menor que às vezes ela não consegue nem ter força de dizer para outra pessoa parar. Então vamos estimular as nossas crianças, nossos adolescentes, mostrar para eles as consequências desse bullying e mostrar para eles formas mais saudáveis de conviver com os seus colegas.